Olá a todos. Há algum tempo venho tentando criar aulas de codificação que sejam satisfatórias e elucidativas para pessoas de todos os perfis. Ensinar programação e seus conceitos para programadores é uma tarefa, diria eu, trivial, já que o perfil ajuda na compreensão do conteúdo. Eu, por exemplo, que estou no oitavo período de engenharia da computação, eu tenho que coisas como mudar o nível de abstração, design patterns e arquitetura de código são relativamente naturais. Mas aqui no Academy Rio, a gente convive com muita gente de outras áreas. Eu consigo ver a dificuldade que essas pessoas têm em entender alguns desses conceitos. Outra coisa que eu percebi foi a frustração dos meus colegas que queriam conseguir se expressar com código e ver resultados nos seus aplicativos, mas não conseguem muito sucesso por suas dificuldades com assuntos relacionados à programação. Reconhecendo a frustração desses alunos, comecei a pesquisar as melhores práticas para a transferência desse tipo de conhecimento para aqueles sem background que os apoiem. Encontramos no SwiftUI uma excelente oportunidade. Ver seu código se materializar no preview em tempo real é um divisor de águas, pois torna nossas ideias e conceitos em visualizações tangíveis. É mágico. Mas nem só as interfaces vive o mundo da programação, né? A gente entende que a outra ponta dessa mágica também é importante. Uma interface sem funcionalidade não passa de um protótipo. E se aplicássemos conceitos semelhantes aos apresentados em SwiftUI para realizar a camada de persistência de dados de um projeto? Para viabilizar essa abordagem, criei o CloudKit Magic. O CloudKit Magic tem a intenção de facilitar a introdução aos conceitos de persistência remota. Com uma rápida configuração inicial, apresentamos de uma forma mais fácil e descomplicada alguns conceitos como divisão de aplicação em camadas de dados de interface, comunicação entre camadas e execução assíncrona. Mas para demonstrarmos como funciona o CloudKit Magic, precisamos de uma inspiração, isso é, de um projeto que nos engaje. Recentemente, eu conversei com o Ricardo que houve um momento em que eu me senti desafiado durante a apresentação de um challenge. Quando recebi um feedback que orientou meu grupo a retirar da nossa solução proposta um chat dentro do app. Já temos chats demais, podemos usar um que já foi estabelecido, foi o que o nosso avaliador falou. Isso até pode ser verdade, mas grandes apps como o Uber e o iFood, eles possuem seus próprios chats. Eu me perguntei, o quão custoso realmente seria fazer um chat? Será que o desconforto de encaminhar o usuário para uma solução de terceiros é uma opção melhor do que simplesmente assumir esse custo e desenvolvê-lo para o meu projeto? Então eu sugeri o desafio para o Ricardo. A gente consegue fazer um chat em menos de uma hora? Desafio aceito. Nesse workshop, vamos tentar construir um chat funcional em menos de uma hora. No tutorial a seguir, vamos apresentar os seguintes conteúdos. Na parte 1, uma breve revisão de SwiftUI para construirmos a interface do nosso chat, por que dividir o app em camadas, como modelo e view, e na parte 2, como preparar seu projeto para o iCloud, como adicionar a capacidade do iCloud, o que é um container, e finalmente, como adicionar e usar um Swift Package, como ler e salvar dados com o CloudKit Magic, como receber notificações e novas mensagens com o CloudKit Magic. Vamos lá? Tá, então a gente vai começar criando um novo projeto no Xcode. Isso, A gente escolhe App e vamos exatamente. dizer que o nome do projeto é Instant Magic Chat. Queremos fazer um app SwiftUI, então um SwiftUI App, não precisamos usar nem core data nem teste, então é só clicar no Next. Cria na sua pasta de projetos, ou onde você quiser no seu computador, e pronto, temos o nosso projeto. Isso. Para a nossa interface, definimos que teremos um header com o seu nome, né, um campo editável, um ícone com a sua primeira letra, uma mensagem de status e um botão para baixar novas mensagens. No meio, nós teremos uma lista contendo um sender, que enviou essa mensagem, um conteúdo, que é o corpo da mensagem, e a data e a hora de cada uma das mensagens. E um footer com uma caixa de texto para escrevermos uma nova mensagem e um botão de enviar. Então, vamos começar construindo a view da nossa mensagem. Vamos começar criando o elemento SwiftUI novo. Command N é um atalho para isso. Vamos chamá-lo de message view. Criamos. Nossa nova view começa com o Hello World de sempre. Então, a primeira coisa é excluir ele. Como a gente falou, a gente vai ter no fundo um retângulo colorido. Então, para a gente ter essas duas camadas, a gente começa com a Z-Stack. Nessa Z-Stack, a gente adiciona um Rounded Rectangle com um Coordinate Radius. Vamos colocar um Coordinate Radius de 20. Beleza. E a cor? É um verde, foreground color. Beleza. Green, tá Que mais? bonito. Depois desse retângulo, a gente vai ter uma V-Stack, né, com 3 elementos. O primeiro elemento vai ser um texto. Vamos colocar aí o nome. Digamos que o Joey foi quem enviou a mensagem, já está lá.
O segundo elemento, um texto com a mensagem, pode ser o How you doing, que é a frase típica do Joey. Para esse texto, a gente pode colocar uma fonte maior um pouquinho, né? Então, vamos adicionar aí uma fonte system de 20. Beleza. Maravilha. Uma outra coisa que a gente precisa é dar uma mexidinha no frame. Ponto frame, max width, infinito e um alinhamento leading. Pronto. Maravilha. Tem uma pegadinha aí, a gente vai fazer o seguinte também. Adiciona um fixed size, falso na horizontal e true na vertical. Mas para que isso? Ele passa a poder se apertar horizontalmente automaticamente e não na vertical. Então, quando a gente tiver várias mensagens uma embaixo da outra, ela vai se ajustar para o tamanho da mensagem. Entendi, beleza. Bom, depois disso, vamos num hstackzinho para a gente colocar a hora e a data. Mais outros dois vai ser um texto. Vou botar o dia de hoje. Deixa eu botar. A gente pode diminuir um pouquinho a fonte também. Pode colocar um ponto fonte system 12 e repetir para a hora. Isso aí. Fonte system 12 também. Space. E um spacer no meio, exatamente. Aqui. A gente precisa fazer mais alguns pequenos ajustes nessa tela para não ficar aqui muito tempo falando de SwiftUI. Deixa eu te passar aqui tudo que você precisa fazer. Pode colar aí, por favor. Beleza. Vou resumir para ver como ficou. Pronto. Já aparece com o alinhamento à esquerda. Para a gente ver realmente como ela vai ser apresentada numa scroll view, que é o que a gente vai usar para mostrar várias dessas mensagens, o que a gente faz é incorporar o nosso preview numa scroll view. Uma scroll view aqui dentro, né? Uma scroll view vertical. Vertical. E joga nossa view para cá. Pronto. Tá aí. É assim que a mensagem vai aparecer na nossa scroll view. Então pronto, a nossa mensagem está formada, né? Mas agora que a gente tem a message view, a gente precisa de outra view, né? Que vai ter todas as mensagens, né? Isso. Vamos criar então um novo arquivo aí que vai ser a chat view. Que eu me lembro, nossa chat view ela vai ter 3 partes, né? O header, a lista de mensagens e o footer. Isso. O header ele vai ter um botão que vai executar a funcionalidade de receber novas mensagens, né? Então vamos começar criando essa função receive messages. A gente pode deixar ela vazia mesmo, só para a gente já ter a referência dela. Depois a gente troca esse texto aí por uma VStack, porque nós teremos 3 elementos, não é isso? Isso. Eu acho até legal a gente já começar colocando os comentários header, body e footer. Maravilha. O header vai ser um hstack, né? O header vai ser um hstack com um botão, um texto e um text field, né? O botão para executar a ação, um texto de status e o text field. Beleza. O botão está feito. Então, depois do botão é o texto de status. Esse status ele vai mudar. Então, já é interessante a gente criar uma variável do tipo state com a string no new messages, por exemplo. Aqui. Maravilha. E depois disso, um text field perguntando qual é seu nome, né? Certo. Mas esse meu nome também vai precisar da sua própria variável, né? Exatamente. Aí pode-se criar uma variável state lá em cima, my name, por exemplo. E bota algum valor default? Uma string Joey. Maravilha. Pronto. Bom, nosso header está pronto. Vamos ver como é que está. Legal. Ótimo. No footer, a gente vai ter um campo de texto para nova mensagem e um botãozinho de envio, não é isso? Isso. Então, primeiro precisamos de um hstack, né? Criamos um text field. O message text. O que a gente precisa agora? Da variável nova mensagem. New message text. Ok. Que também é state, né? Também é state. E bota algum valor default? Pode deixar vazio. Ok. Aí, além disso, no footer a gente precisa de um botão, que eu vou usar um padrão aqui. Esse botão, como todo botão, ele executa uma ação. Então, vamos criar, abaixo do receive messages, uma nova função send. Nova função send. Que também fica vazio por enquanto, né? Vamos colocar só um parâmetrozinho. Parâmetro. Underscore espaço, text, 2 pontos string. A função send, ela vai precisar receber o texto da nova mensagem para poder enviar. Certo.
Então a gente já tem o header e o footer. Não está muito bonito de ver, né? No body, por enquanto, vamos criar um spacer, só para a gente ver se está tudo funcionando. Beleza. Olha, já temos o header lá em cima e o body aqui embaixo. Maravilha. Para não ficar colado nas laterais, vamos adicionar também na VStack principal um padding horizontal. É na linha 41. Linha 41. Ponto padding. Padding horizontal. Pronto. E aí ele já deu um respiro ali. Ó. Bom, se a gente já tem o header e o footer, agora é só criar o miolo, né? A nossa lista de mensagens, né? Para tudo! Por quê? Antes de começarmos a adicionar mensagens, vamos organizar nossa casa. Olhando para o nosso app, podemos abstrair de duas formas. Abstrair? Sim, temos duas maneiras de contar essa história. Olhando para os dados que são criados e transferidos no decorrer do tempo, ou olhando para a interface e como o usuário interage com elas. No nosso exemplo, começaremos olhando para os dados. Vimos que temos um conceito que se chama mensagem. Essa mensagem possui alguns atributos como criador, conteúdo, data e hora de seu envio. Esses dados independem de como eles são mostrados. Nesse momento, não nos interessam coisas como onde eles vão ficar na tela, qual a sua cor, sua posição, apenas os seus valores, né? Nada mais. Para nos organizarmos, vamos separar em duas camadas. Mas por que separar em camadas? Essa é a nossa maneira de contar a história sem nos confundirmos. Primeiro, criaremos a camada model. E o que é a camada model? A camada model retém os conceitos, que são classes ou estruturas que representam suas abstrações de dados. No nosso caso, o que é uma mensagem? Vamos criar nosso modelo de mensagens. Então, você já criou o grupo model, a gente vai criar um arquivo novo Swift puro, sem ser um SwiftUI, e chamar ela de message. Aí dentro, vamos criar uma estrutura nova. Então, a gente começa com a struct message, e dentro a gente pode ter os dados da message. Então, ID, um sender, um conteúdo e um timestamp. O ID é um identificador genérico. Eu vou usar seu próprio hash value. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. O sender é o nome de quem enviou, um content é o conteúdo da mensagem e um timestamp é quando essa mensagem foi criada. Maravilha. A gente já coloca um valor default no timestamp para pegar do sistema o momento em que ela foi criada. O ID, a gente pode fazer uma coisa parecida e pegar o próprio hash value dela. Então ela tem que conformar ao protocolo Hashable, né? Isso. E o ID sempre retorna uma string do hash value dela. Essa é uma maneira simples de identificar cada mensagem de forma única. Ok. Como o nosso app é apenas um app de mensagens, a nossa camada model está completa. Agora a gente vai para a camada view. E a gente já tem dois arquivos que são view, né? Isso. Então vamos criar um grupo novo, né, para organizar a nossa casa aí. E colocar esses dois arquivos. Análogo ao model, né, a view é a camada que contém todos os arquivos visuais do nosso app. No nosso caso, uma message view, que representa a mensagem, o chat view, que representa um header, mais uma lista de mensagens e mais um footer, com as funcionalidades de interface, de entrada e saída necessárias à comunicação com o usuário. Então, é a view, no final das contas, que dialoga com o usuário. O interessante de perceber aqui é que uma view representa literalmente a visualização dos conceitos do seu aplicativo descritos no model. Enquanto o model está preocupado apenas com conceitos e regras para funcionamento, a view apenas se preocupa em como mostrar esses conceitos para o usuário. Agora ficou mais fácil trafegarmos com informação. Uma message view pode representar visualmente uma mensagem, recebendo a mesma como parâmetro no ato de sua construção. Voltando à nossa programação, como temos o conceito de message, fazemos a message view receber e representar uma message e atualizando o código conforme a gente vai ver agora. Então agora, ao invés de ter textos, a gente vai botar para dentro os valores da message, né? Perfeito. Message. No título é o sender, né? Aqui é o content, que vai ser message timestamp day e message timestamp time. Ver se está tudo ok. Deixa eu ver. Deu um erro aqui. É porque você não tem ainda um day in time no timestamp, não é isso? É isso. Então o que eu preciso fazer? Vamos fazer uma extension de date para que você passe a ter um time e um day? Então cria um arquivo novo, a gente pode nomear ele Model Extensions, e aí tudo que for de modelo que a gente precise acrescentar como extensão, joga lá.
E agora eu quero estender a date, né? O tipo date. Date, isso. Eu acho que vale, de repente, você copiar o código que eu vou te mandar. Mais fácil. Pronto. Maravilha. Agora a sua data tem time e day. Olha que interessante. Vamos voltar lá para a message view para ver se está funcionando. Só dar um build, command B. Ah, falta passar o parâmetro message, né? Mas que Isso. mensagem que eu passo? Pois é. Para mostrarmos uma lista de mensagem, basta possuirmos uma coleção de mensagens e apresentarmos em uma scroll view ou lista. Ah, tipo um conjunto de mensagens falsas, né? Isso. Eu vou te passar um arquivo mock, que é uma lista de mensagens que podemos usar para fim de teste. Beleza, vou botar no projeto. Vale a pena colocar esse arquivo mock messages lá na camada de modelo, para a gente não ficar com os arquivos perdidos pelo projeto, né? Faz sentido. Maravilha. Ok, então agora lá na message view, o que a gente pode fazer? usar essas mensagens falsas, né? Então, isso deveria pegar a primeira, né? Vou testar. Foi. Olha, uma coisa que você pode fazer é replicar essa linha e buscar várias mensagens para ver como fica no seu preview, umas 3 ou 4 mensagens. Ah, faz sentido. Ah, foi. Mas, Ricardo, as mensagens agora elas estão todas iguais, né? Independentemente de quem mandou. Pois é. Precisamos adicionar as alterações de conteúdo, alinhamento e cor para os casos das mensagens serem de outros usuários ou seu. Vamos começar criando o conceito na message view chamado It's Me. Esse valor depende do nome do usuário corrente. Essa informação que está na variável myName lá do chat view. Precisa adicionar na message view um binding dessa variável myName. E aí só então criamos o conceito It's Me. Ela responde se o sender é você ou não. Muito legal. Com essa alteração, o nosso preview provavelmente está quebrado de novo. A gente precisa criar uma variável state lá na preview com um nome padrão. Aqui. Agora, se sou eu, o fundo de uma mensagem qualquer é verde, e caso contrário, deve ser de outra cor. Então, o retângulo vai ter um foreground color. Vai depender da variável, né? Isso. Ok. Vamos rodar e ver se funciona. Beleza. Olha, legal. Mas para diferenciarmos as mensagens, também temos que criar na ZStack um padding à esquerda ou à direita, dependendo de se a mensagem é minha ou não. Vamos aproveitar para dar um ID também para essa mensagem, porque vai ser útil lá no futuro. Tá. Então, primeiro eu vou dar o ID. E agora eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz na cor. Leading, 2 pontos, trailing e pronto. Pronto. Pô, tá funcionando legal, hein? Tá bonito, tá bonito. Com a informação se essa mensagem é do usuário corrente ou não, podemos distingui-las visualmente. Mas cinza e verde pode não ser suficiente. Vamos tentar colorir um pouquinho mais nosso chat? Para isso, podemos criar uma coleção de cores. Então, eu vou te passar uma coleçãozinha aí de color literals. Ok. Deixa eu botar aqui no arquivo. Pronto. Outra coisa que a gente vai fazer é criar um dicionário de nomes de pessoas para cores. Então, adiciona uma outra static let aí para o dicionário. E ele fica vazio? Ele nasce vazio, exatamente. E, finalmente, eu vou te passar uma funçãozinha bem legal que atribui e retorna uma cor para cada participante do chat. Ok. Essa aqui, né? People color. Essa daí. Agora, finalmente, podemos trocar o nosso ponto .gray por peopleColor self.message.sender. E aí ele vai escolher uma cor nova para cada um dos senders. Deixa eu ver como para cada uma das pessoas novas. Ah, que irado. Maravilha, né? Muito bonito. Irado. Tudo deu certo, nosso preview agora está bem coloridinho. Lembrando sempre de atualizar o preview provider para apresentar o preview que te ajude, né? Vamos tentar colocar mais algumas mensagens lá embaixo, já que a gente tem uma lista grande de mensagens. Vamos lá no preview provider. Bota mais umas 3 aí, ó. Pode ser na mão mesmo. Pô, muito legal, hein? Bem legal. E tá funcionando o scroll perfeitamente também. E entrou lá no final a Rachel com uma cor nova, né? Sim. Muito interessante. Então, o que a gente vai fazer agora é adicionar essa scroll view lá na chat view. Então, onde nós tínhamos posto um spacer aí no meio, vamos criar uma scroll view e um for each que apresente todas as mensagens da nossa message view. Pronto. Vamos popular
um array messages também lá em cima com os nossos mock messages. Então vamos criar uma variável state messages. Que vai ser um array de messages. Isso. E lá na nossa receive messages, vamos dizer que messages igual a nossa mock messages. Pronto. Agora vamos aproveitar na função send, vamos criar uma mensagem nova a partir do texto inserido e adicionar na nossa lista de mensagens. Ok, então uma nova mensagem. Ok. Falta alguma coisa? Context não é content? É verdade. Agora build e ver se roda. Vamos ver. Epa. Ah, errou. Agora deveria. Ao contrário. Pronto. Ah, eu acho que faltou pegar as mensagens do mock messages, né? Agora foi. Agora foi. Beleza. Agora então deveria estar funcionando, né? Deixa eu ligar o Live Preview e eu vou escrever hello. Será que foi? Ah, eu tô tendo que scrollar para baixo para a mensagem aparecer, né? Seria interessante se ele se movesse automaticamente para a última mensagem ao adicionarmos, né? Vamos Verdade. adicionar essa funcionalidade então? Sim. Bom, para operar uma scroll view, precisamos embuti-la em uma scroll view reader. Tem um macetezinho que vale muito, ó. Clica com command em cima da palavra scroll view e aí embedded em absolutamente qualquer coisa. Pode ser numa lista, numa VStack, pode escolher uma aí. Tá na minha lista. Agora você troca a lista por uma scroll view reader. E o item para uma scroll. E o item para uma scroll view, exatamente. Com esse macetezinho, mas fica fácil da gente não se confundir com as chaves, né? Com o scroll view reader, podemos pular para um elemento identificado por um ID. Lembra que adicionamos um ID lá no modelo? Uhum. Agora que já embutimos nossa scroll view em uma scroll view reader, inserindo também as funcionalidades de mover para a última mensagem onChange e onAppear. Então, assim. Já até atualizou. Ó, que beleza. Agora tenta rodar aí adicionando algumas mensagens para ver o que acontece. E ainda entra animado. Muito legal. Sim, muito legal. Bom, agora com a interface funcionando a contento, vamos para a persistência.